Ao longo da minha vida profissional, eu tenho visto muito sobre currículo, recebido currículos e ajudado até as pessoas a como elaborar um bom currículo, né? Porque o que a gente vê é que o currículo é uma mesmice, né? Não tem aquele atrativo, não chama atenção. Tudo do mesmo jeito. E quando eu falo, não estou falando só na formatação, eu estou falando em termos de conteúdo, a maneira de escrever, o atrativo que ele pode ter ou não para quem pode ser o seu futuro empregador, né? Muito depende, e a história começa onde? No currículo. E se você não mudar a maneira de fazer, de pensar como fazer o currículo, você vai permanecer, você corre o risco de permanecer muito tempo no gráfico de desemprego do IBGE, né? Porque esse assunto que é importante, que eu quero falar, o que você deve fazer? Um currículo ou um prospecto de marketing? Né? Você vê as empresas para venderem os seus produtos, seus serviços, elas fazem um belo prospecto de marketing, que é para atrair a atenção de quem vai comprar, do futuro comprador. E a mesma coisa é um currículo, você tem que saber preparar, saber cuidar do seu currículo, né? Para valorizar a marca você. Quanto você vale no mercado? Que valor tem agregado no seu currículo? Esse é um assunto muito importante para a gente falar nesse dia. Então, o emprego, você tem que entender que o emprego é um conceito em mutação, ele está sempre mudando, sempre mudando. E esse emprego que existia até o final do último milênio, eu estou falando já 20 anos depois, é uma ideia ultrapassada. E ainda tem gente que está assim, agarrado nisso daí. Nós já estamos 1/5 do século XXI, já foi, tem gente que ainda está agarrado nesse conceito, né? Por quê? Porque esse emprego representava, ele era estático, né? Ele era palpável, sabia o que esperar, o nível do trabalhador, tudo certinho, tudo correto. Isso vem mudando, gente, mudando muito. Esse é um conceito, né? Adequado às empresas lá do século XIX, do século XX. As exigências eram poucas, as qualificações profissionais, né, no decorrer desse período, e para concorrer no mercado de trabalho, as exigências eram muito poucas, era diferente. E, consequentemente, a maneira de se vender também é diferente. A maneira como o funcionário, o pretendente ao cargo se vende, entre aspas, também é diferente. Isso daí está mudando. O mundo dos negócios tornou-se mais complexo, mais competitivo. As empresas estão, em função da competitividade, da concorrência, elas estão se automatizando, estão se modernizando, gente. Estão cada vez sendo mais modernas, estão sendo mais produtivas. Sabe, em resumo, o que elas estão? Perdendo o braço e ganhando eficiência. E aí aquela mudança que eu falo muitas vezes, né, de mão de obra para cérebro de obra. Como você tem que se preparado nesse mercado. E o resultado disso tudo é o fim da carreira tal qual a gente vem entendendo, né, ao longo do século XX, com as seguintes implicações. Qual a primeira implicação? É o fim do emprego para a vida toda. Né? Aquela coisa que, eu vou ter um emprego. Não, muitas vezes você vai ser empreendedor, você vai ser prestador de serviço, você vai ter que mudar a sua postura, você vai mudar o jeito de fazer as coisas. Então, o fim do emprego para a vida toda. Um outro ponto, as organizações são mais planas, né? Os menores níveis hierárquicos, é muito mais voltado em times de trabalho, com resultados esperados desses times de trabalho. Você tem que aprender a viver, a trabalhar em equipe. Outro ponto importante é a passagem de uma relação paternalista de pai e filho, né, para uma relação mais adulto-adulto. O ambiente de trabalho requer mais essa questão da responsabilidade do adulto-adulto. Aquele negócio do pai protetor, que é o empregador, com o filho, acabou, não tem mais. Então essa passagem, essa mudança você tem que aproveitar. A necessidade então do quê? De cada profissional assumir o controle da sua própria carreira, saber desenvolver a sua carreira, saber gerenciar a sua carreira para melhorar o quê? A sua empregabilidade. E além disso, obter satisfação e prazer com o trabalho. Não é só o trabalho para ganhar, mas você tem que ter prazer e satisfação. Aí você começa o quê? Escrever um currículo. Porque um currículo, o que é? É sua história de vida. Como que você está escrevendo esse currículo? Nós temos que saber nos vender, gente. Vender a nossa marca de forma diferente no mercado
nesse novo mercado de trabalho, ele é novo hoje, amanhã é novo, ele está sempre se renovando. E com isso nós temos que saber aprender, melhorar. É preciso o quê? Sermos empreendedores dentro da nossa carreira profissional. Né? Você empreendeu, a minha marca, a minha empresa, né? A sua empresa, você, companhia limitada, você SA. Você tem que saber, você tem que ser um empreendedor na tua carreira. Você tem que escrever a sua própria história profissional, com as experiências vividas ao longo da tua vida acadêmica, ao longo da vida profissional, pelas empresas que você passou. Tá? E tudo isso pautado por um aprendizado contínuo. Você nunca vai parar de aprender. Quem parar, estou bom, agora já sei tudo. Daqui o mês está morto, você tem que ter um aprendizado contínuo. Todo esse processo tem que ser pautado em cima do aprendizado contínuo. Portanto, meus caros, não basta você escrever um bom currículo, é preciso fazer dele um verdadeiro prospecto de marketing. Da marca você. Valorizar a sua marca. Você tem que saber trabalhar a sua marca. Você tem que saber escrever esse currículo, escrever suas experiências. Para quê? Para que quem for precisar de um profissional de alta linha, um profissional qualificado, eles queiram conhecer o melhor você, né? Te chamar para uma entrevista e finalmente contratá-lo. Foque na solução. Seja bem-sucedido.